Hoje a gente começa com essa canção que é um ícone da música francesa, e eu acho que não só da música francesa, é também ícone do cinema, de tudo. Boa tarde, seja bem-vindo você a mais uma edição do nosso Show da Tarde. Olá! Já já eu falo por que nós estamos ouvindo. Olá, Barca dos Corações. Olá, Duda. Tudo bem? Vamos esperar o pessoal chegar e entrar. Que já Camila. Aí a Camila batendo ponta aí hoje de novo. Vem, Camila. Ei! Gente, nós estamos ouvindo isso aqui porque eu queria começar fazendo... Oi, Poli, tudo bem? Eu queria começar hoje fazendo um comentário sobre uma série que eu comecei a ver e Jaiane também tá vendo, né? Que é Emily em Paris. Emily em Paris. É uma série que tá em cartaz, enfim. Tá lá disponível no Netflix e que se passa em Paris e que eu achei bem interessante, muito interessante. Tudo que é uma série muito leve, sabe? Eu acho que a gente às vezes vê coisa tão pesada, né? É bom a gente ver umas coisas leves, mas que por trás, como pano de fundo, tem coisas, tá discutindo coisas que são importantes, né? Fala sobre a mulher no mercado de trabalho, como é que um estrangeiro é tratado, um monte de coisa que eu acho que essa série aborda com muito humor. E essa música, obviamente, está na trilha sonora dessa série, que eu recomendo se você quer coisa rápida, bem rapidinho, que toca, sabe assim, aquele negócio que você vai ver, uma novelinha. Fabiana Cosa, boa tarde, seja muito bem-vinda. Olha lá, ó, a Bruna tá apaixonada nessa série. Pois é, Bruna, tá faltando 2 episódios para eu acabar de ver. E eu também super tô assim encantada porque é bem leve, mas fala de coisas muito sérias, né? E dessa coisa a gente vai passar para o Johnny Hooker para comentar quais são as lives que nós selecionamos para você que tá vendo a gente aqui este final de semana, nos próximos dias. E vai ter live sim de Johnny Hooker no dia 9 de outubro, às 19 horas, no projeto do Sesc ao vivo. Eu acho ele intenso, acho ele sensacional, gosto muito, acho que vai ser bem legal. Tem também o espetáculo Errantes, que é de um grupo aqui de Belo Horizonte, que fala uma jornada em 9 episódios, é um experimento cênico online, que promete também ser interessante. Vai ser do dia 7 de outubro até o dia 15 de novembro no site errantes.net. Ainda de teatro, a gente tem o Sonho à Sílaba, que é um texto do Miguel Falabella, que vai estar em cartaz no Sesc em Minas, no YouTube do Sesc em Minas, no dia 8 de outubro, às 20h30. Oi, Tina? Nós temos também, que vai começar agora, a 20ª edição da Mostra de Cinema Curta Circuito, com vários filmes importantíssimos na história aí da cinematografia do Brasil. Vai ser no site do Curta Circuito. A gente tem também live essa semana da Vanessa da Mata, no dia 10, às 19 horas, no Sesc ao vivo. E agora eu vou mudar a trilha sonora novamente. Vou colocar, deixa eu ver o que eu vou colocar aqui na nossa trilha sonora, para introduzir este assunto, que é... Deixa eu achar aqui. Mistério, fica aí, que é mistério, hein? Fica aí. Deixa eu ver se tem aqui o que eu quero. Se tem no Spotify o que eu quero mostrar. Tem. Eu vou aumentar e a gente introduz o assunto. Oi, Caiete! Nós estamos aí ouvindo Forró em Limoeiro, que faz parte da trilha sonora original do musical Jacksons do Pandeiro. Interessantíssimo esse plural, Jacksons, né? Porque figura como Jackson do Pandeiro, não foi um só. Com esse grupo, a Barca dos Corações Partidos, que, na minha opinião, eu já falei, já escrevi, eu acho que é um dos projetos teatrais mais interessantes em atuação no Brasil hoje. Eu acho que é um grupo que é completo, porque ele tem tem dramaturgia, texto bom, atores bons, músicas boas, a presença corporal boa. Além disso, tem escolhas muito pertinentes, eles escolhem contar histórias ou contar histórias a partir ou de, né, figuras muito importantes para a cultura brasileira.
Então, eu, na minha opinião, assim, hoje no Brasil, a Barca dos Corações Partidos é um grupo que você pode colocar aí no topo da sua lista. Se você gosta de teatro, coloca aí no topo da sua lista, porque tá no topo da minha. E tudo que eles fazem, eu vou ver e amo. E então, esse espetáculo, Jacksons do Pandeiro, era para ter sido, né, era para ter estreado em abril, mas por conta de tudo isso que a gente está vivendo, não rolou de estrear em abril. E eles vão fazer é isso mesmo, a Camila falando, e o nome da trupe é de um lirismo lindo, é verdade. Não é só o nome, né? Eu acho que tá tudo. Esse lirismo costura tudo que eles fazem. Então, esse espetáculo Jacksons do Pandeiro, da Barca dos Corações Partidos, vai estrear no dia 10 de outubro, no sábado, às 20 horas, no YouTube da Barca dos Corações Partidos e também no canal Bis da televisão. É gratuito, com contribuição, é da mais alta qualidade, eu também acho. Eu não estou falando aqui só para agradar ninguém, não. Acho mesmo isso. Já escrevi em outros momentos, né? Então, para a gente conversar sobre esse espetáculo, eu tenho a honra de conhecer, né? Porque a gente não se conhece, né? De conhecer aqui a Duda Maia. Deixa eu achar. Barca dos Corações, cadê a barca? A barca, será que ela tá aqui já? A barca. Peraí. Deixa eu procurar. Você tá aí, Duda? Dá um oizinho pra mim se você estiver aí. Porque eu vi que ela entrou, mas eu não sei se ela saiu. Barca. Tá. Uai. Tá aqui. Vou conversar sobre esse espetáculo, porque eu tô com muita. Só falando um pouco da Duda, ela é diretora de teatro e ela dirigiu com o pessoal. Ei, seja muito bem-vinda. Oi, Carol, obrigada pelo convite. Prazer te conhecer, porque você já me emocionou muito, viu? Eu sou assim, daquele time que deve ter muita gente junto comigo, mega hiper fã de Aue, que é o espetáculo que a Duda dirigiu com os meninos da Barca em 2016, né? E além disso, gente, olha só, quem tá aí vai ver como é que eu. Nós não estamos falando com qualquer pessoa, não. Ela dirigiu também um outro espetáculo de enorme sucesso, que é sensacional, que foi o Elsa, né? E agora você está indo nessa, a gente pode chamar de segunda empreitada com os meninos, os atores da Barca dos Corações Partidos, né? Me conta um pouquinho como é que foi, Duda, assim, eles te chamaram para fazer já o espetáculo com o tema escolhido, foi você que propôs? Me conta aí esse segundo match de vocês. Na verdade, é o terceiro. É o terceiro? Porque o primeiro espetáculo deles, que foi o Gonzagão, a Lenda, que o João Falcão, eu fiz a direção de movimento. Foi Então você estava lá naquela. Gente, a forma como esse grupo nasceu é lindo também, né? Foi assim, tinha que nascer, né? Assim, acho que foi um encontro muito especial. Ele foi uma escolha muito acertada de pessoas que se deram muito bem. Assim, eu lembro que eu dei uma primeira aula para eles, que foi uma aula de 3 horas, totalmente no silêncio, assim. E já rolou uma química, parecia que eles já se conheciam há muito tempo e ninguém se conhecia, um ou outro já tinha se cruzado em algum momento, né? E aí, depois do Gonzagão a Lenda, é que eles me convidaram para dirigir um show, né? Um show que eles queriam que fosse teatral, que eles queriam que tivesse bastante movimento e que a gente ainda não sabia o nome, né? O nome do Aue ele foi descoberto ali no processo de ensaio, tirado de uma das músicas deles. E logo depois que a gente estreou o Aue, tipo 1 ano, 6 meses depois, a Andréa e os meninos, né? A Barca toda, a Andréa e os meninos, me chamaram para dirigir o Jackson, né? É um projeto idealizado pela Andréa e que eu fui convidada um tempo atrás e que ele vem sincopando, né? Que nem o ritmo do Jackson, né? Antes da gente falar do espetáculo em si, eu acho assim, todo o processo artístico, quando você entra, né, você embarca, vamos usar o nome, você embarca no processo artístico, você acaba descobrindo outras camadas e outras relações desse grande artista, no caso do Jackson do Pandeiro, e você, por exemplo. O que você descobriu
sobre o Jackson do Pandeiro que você não sabia e que você poderia compartilhar com a gente? Então, é engraçado assim, porque tem algumas coisas, né? Assim, eu estava pensando esses dias que, apesar de ter nascido no Rio, a minha família é de Pernambuco e Ah, tempo em Recife. Eu morei em Recife dos 3 aos 18 anos. E quando eu vim, nossa. eu entrei na escola da Angel Viana para me formar em dança na escola da Angel. E durante os 3 anos do meu curso com a Angel, eu mergulhei nessa pesquisa da dança popular. Então, eu Oh, indo para Recife para ir para a casa do mestre Salustiano, para ir nos folguedos populares, para participar dos cavalos marinhos que acontecem na zona da mata, né? Então, eu acho que depois de tanto tempo, assim, muito mergulhada num universo que eu posso chamar de mais contemporâneo, numa linha mais de instalações e artes plásticas e pesquisas que são mais universais, eu acho que trabalhar com o Jackson me fez voltar um pouco para casa da minha avó, né? ai, que lindo. Um pouco para esse berço da cultura popular, descobrir de novo o coco, o maracatu, o forró, o frevo, esse pulso desse ritmo e dessa brasilidade que me pertence tanto que talvez eu tivesse um pouco afastada dentro assim da linguagem que eu busco, né? Então acho que esse foi o ponto principal assim de retorno. Eu voltei para Recife. Ah, que lindo. Agora, o texto do espetáculo é do Braulio Tavares e do Eduardo Rios, né? Esse texto, ele foi, porque ele tem a ver, pelo que eu li, ele tem a ver com, faz uma conexão de episódios e de músicas do Jackson do Pandeiro com os atores, a história de vida dos atores. Isso foi tecido em sala de ensaio quando era possível, né? Vocês montaram o espetáculo antes, né, da pandemia. É, Mas a ensaiar esse espetáculo no final do ano passado, né? Um pouco antes do Natal. Então, e em relação à dramaturgia, a gente sabia muito, assim, né? Tanto eu, quanto o Duda, quanto o Braulio, quanto os meninos convidados, a Andréia, assim, a gente nunca quis uma dramaturgia que fosse tradicional, né? Essa coisa uhum. de ter um Jackson do pandeiro, contar a historinha do começo ao fim, né? Eu acho que a gente já tem essa característica, acho que a gente vem de uma escola aí, né? Isso é a cara dos meninos, é a cara da Sarau, é a minha cara, de Uhum. procurar aí uma contramão desse lugar mais tradicional, né? Mas eu acho que isso é muito no Aue e provavelmente agora, porque o Macunaíma é um texto tradicional e o anterior também, né? Então eu acho que tem muito a ver com a sua relação com eles, que eu acho ótimo. Sim, sim, também, mas eu estou falando que esse mergulho na tradição do musical que fala de uma pessoa. E que Uhum. você trata disso, porque acho que até o próprio Zagão. João, ele também já tinha uma história, É, né, que também vem muito do João, que é de não ser um beabá parecendo que você está vendo um livro, né? E você está é. vendo um espetáculo, como é que você mente, né? Assim, você está no teatro, você pode mentir, você pode fazer uma coisa que não tem, você pode pegar uma ideia que o cara queria fazer, né? O que o Jackson queria fazer que ele não fez? Vamos fazer por ele. Então, eu acho que tem um pouco esse lugar. E essa sacação, assim, e aí a gente teve dois nortes, assim, muito legais, um do Braulio e um do Duda, né? O do Braulio foi trazer essa cronologia para a gente não se perder e ter um norte de falar desde o nascimento do Jackson, né, até a morte dele. Então, ele foi trazendo esse norte para a gente, as principais, como ele conhece muito, né, escrevendo as poesias e trocando uma bola muito interessante ali com o Duda. E o Duda teve uma sacada que, assim, na minha opinião, é genial, que é Hum. pegar as histórias dos meninos, de vida deles, o que é que cada um gosta, de onde cada um veio, o que é que cada um faz, e dialogar com a história do Jackson, né? Então, né, ele gostava muito de futebol, o Alfredo gosta muito de futebol, ele foi um cara que veio do interior, que veio do Nordeste para morar no Rio de Janeiro, o Beto fez isso, né? Ele é um cara que tem uma história com Campina Grande, o Adrien é de Campina Grande, Oh,
como é que as paixões, né, as várias relações, o Rica teve várias relações. Então, assim, como é que a gente vai costurando a história deles e falando do Jackson, né? Então, tem alguns momentos no espetáculo que essa dramaturgia é muito evidente, né? Quando você fala, eu fiz isso, o Jackson fez aquilo, e tem horas que são mais poéticas, quando você não sabe muito bem qual é, né? Você conta a história, por exemplo, a do Renato, você conta a história toda, que é uma história do Jackson, e coloca uma frase que é de uma história dele. Ah, E isso é maravilhoso. Isso me fez lembrar, sabe o que isso me fez lembrar? O jogo de cena do Coutinho. sim, total. É Sim, isso mesmo? Nossa Senhora! você não sabe o que é da pessoa, o que não é da pessoa, tem um pouco de ficção, tem a poesia, exatamente isso. E ao mesmo tempo a gente conta, assim, desde do momento lá, o Lucas dos Prazeres, que é um dos convidados, né? Que é um super percussionista de Pernambuco, né? O Lucas, ele tem uma história de nascença muito parecida com Jackson, porque a mãe do Lucas era cantadora e dançarina de coco, né? Assim, Jackson, né? O Lucas aprendeu o coco com a mãe, assim como o Jackson aprendeu o coco com a mãe. Então, quando o Lucas vem contando essa história do corpo, da mãe, de como nasceu, é muito verdadeiro, é muito forte, porque ele realmente vive a parada, né? Então, é muito É, legal. e- O Everton Coroné, que é um grande sanfoneiro de BH, que é outro convidado da Barca para fazer esse espetáculo, que é um super cantador de forró, que já passou por vários forróis. Então, ele conta essa trajetória dos forróis, assim como foram as trajetórias do Jackson, né? Então, a gente... Agora, como é que isso se dá no corpo? Porque eu estava falando, né, no início, não sei se você chegou a ouvir, que eu acho que o elenco da Barca é um elenco muito completo, né? Talvez seja pela forma como o grupo foi formado, né, que eles tiveram que passar por... Para quem não sabe, é um grupo que foi formado para fazer o espetáculo Gonzagão, a Lenda, que dirigido pelo João Falcão. E aí teve uma seleção nacional e eles foram selecionados, então eles passaram por várias etapas de testes e montaram um grupo para fazer aquele espetáculo. Só que eles acharam que a química e que tudo foi tão legal que resolveram continuar. E ainda bem que continuaram. Né? E eu falo que eles são atores muito completos, né? Completos na voz, corpo, nas escolhas que fazem. E você me contando que desde o início você trabalha a questão do corpo, tem algo na sua pesquisa que é o corpo rítmico, né? Rítmico. Eu queria que você falasse um pouquinho em relação a como é que resolve o corpo numa tela desse tamanho aqui. Então, assim, essa coisa dessa trajetória do corpo é engraçada, assim, porque eu venho da dança, né? E eu venho dessa dança que é a dança popular também, e dessa pesquisa aí, pernambucana. E acho que desde o início da minha história com a barca, essa coisa do corpo foi muito forte. Os meninos, eles têm um corpo muito disponível para o jogo. É isso mesmo, disponível. É um É, elenco disponível. É. né, assim, é uma galera que gosta de fazer abdominal, sabe? É uma galera que gosta de pesquisar, é uma galera que, quando eu falo assim, galera, vamos pesquisar o osso, não estranha, vamos, mergulha aí dentro e descobre o osso, né? Então, isso é uma característica da minha direção. Então, é muito difícil eu dirigir um ator que não queira ir pelo corpo. Eu, por exemplo, eu não faço leitura de texto, né? Eu vou trabalhando o corpo, tentando descobrir a cena, e eu descubro aquele corpo. Quando eu acho que o corpo tá bom para falar, é que eu entrego. Às vezes eu faço eles decorarem o texto andando no cenário, andando, descendo, e eu vou falando as falas, e eles vão experimentando a palavra como eles experimentam uma célula de corpo de improviso. Então, o que eu acho que acontece, Carol, nesse lugar aí do corpo, seja na telinha, seja, né, na tela maior do online, seja ali nessa fisicalidade concreta do dia a dia, é uma experimentação. É experimentar Uhum, o corpo que dança, o corpo que canta, o corpo que fala, porque eu acho que uhum, realmente nasce dele, né? E eu acho que uhum, Barca a gente já tem isso, né? Então foi pegar a pesquisa do Aue e potencializar essa pesquisa, jogá-la para cima,
dar mais desafios a esse corpo, para a gente não cair na mesma linguagem. E a gente tem 3 atores convidados, músicos, que são, né, o Coroné aí de BH, a Luísa Lourosa e o Lucas dos Prazeres, que também tem essa curiosidade com o seu corpo. Então, eles entraram muito bem no jogo. Então, a gente tem um belo coletivo aí de 10 brincantes. Eu acho essa expressão de brincante maravilhosa. E assim, isso ficou claro também na foto que eu vi do figurino, porque eu estou curiosíssima para ver, porque eu gosto muito do trabalho do grupo. Isso ficou claro também no figurino, né? Assim, tem uma coisa do que tem a ver com as fotos do próprio do Jackson também do pandeiro, mas tem um elemento contemporâneo, vamos dizer assim, que é o brilho, que é uma leitura que eu estou fazendo, obviamente, só vendo uma foto, né? Mas você pode me dizer se eu estou no caminho certo ou não estou. Não, leitura boa. Essa ideia da Kika, né? Assim, a Kika é uma... Kika, ela é uma figurinista muito moderna, como você disse, né? E a Kika Lopes, junto com a Rocio, né, que fizeram o figurino, elas tiveram no primeiro ensaio esse insight de trazer alguma coisa do maracatu rural. Elas ficaram cabeça desse brilho das festividades dos maracatus, né? E o maracatu rural, ele tem essa coisa. E aí a gente pensou que junto desse lugar do brilho, da lantejola, do paetê, a gente poderia ter um recorte de roupa que fosse meio fashion mesmo. Total! Para não ficar parecendo uma roupa de fantasia, mas sim uma roupa que você sai linda, bonita, mas que ela tem brilho, né? Ela tem essa coisa do show, né? Do palco. Então, ela tem, quando eu olho, a gente chama o espetáculo da gente, assim, só dando um spoiler aqui, brinquedo, a gente não chama de espetáculo, né? O brinquedo, na verdade, são as manifestações populares, né? Então, durante o tempo inteiro, no próprio texto, quando a gente se relaciona onde a gente está, a gente fala esse brinquedo, que a gente está aqui. Então, essa mistura mesmo. Eu nem sei o que é, sabe? Na verdade, eu faço os meus espetáculos e falo, meu Deus, gente, gente que vai fazer teatro. Eu lembro que no Aue eu fiquei meio em pânico com isso, porque as pessoas me entrevistavam e eu não sabia dizer o que é. Agora, um pouquinho mais velha, já passado uns anos, faço é assim mesmo, eu já escolhe aí o nome que você dá, mas ele é um grande brinquedo que tem tudo: teatro, música, canto. A Camila está perguntando onde que vê esse figurino. Camila, olha só, um spoiler. Tem um vídeo, tem um clipe no YouTube com uma das canções mais famosas do Jackson do Pandeiro. Que você pode... Eu não vou dar spoiler total, não. Vai lá no YouTube, no canal da Barca, que tem. Agora, eu fiquei na dúvida, não sei se isso é um spoiler, você pode falar. Vai ser ao vivo? Vai ser gravado? Como é que vai ser essa transmissão e essa relação com a câmera? Então, eu posso falar assim, a gente vai ter, a gente tem, fora eu, né, eu dirigi o espetáculo, a gente tem o Diego de Godoy, que ele é um diretor de cinema, ele é um diretor de câmera, que está acompanhando, assim, há mais de 15 dias os ensaios e escolhendo por onde que ele vai gravar. Não terá uma linguagem de cinema, o que ele quer mostrar é o teatro mesmo, assim, mas com vários ângulos diferentes, inclusive possibilitando ter uma câmera de cima, ter uma câmera de trás, assim, que outro olhar o espectador poderia ter, que não é o espetáculo frontal de teatro. Então, no dia 10, às 8 da noite, pelo YouTube da Barca e pelo canal Bis, a gente vai fazer isso ao vivo. Os meninos... O que você vai estar vendo é o que os meninos vão estar fazendo. Né? Então, a gente vai fazer o espetáculo todo ao vivo, gravado, né? Olhado por esse olhar do Diego, por esse olhar da câmera. E depois a gente vai ter isso, talvez, assim, aí a produção vai estar lá, entra na barra. Mas eu acho que independente, assim, vendo online, ao vivo, o espetáculo da Barca é um espetáculo que a gente precisa ver presencialmente, porque dá um negócio na gente,
não é? No Aue, eu saí do teatro completamente louca, comprei o CD, o disco ficou no carro ó, tempão. Só agora que eu troquei de carro, que não tem mais CD, mas aí tem o Spotify, aí então tá resolvido, porque é aquilo que faz parte da. Sabe, você quer levar aquele espetáculo para você, você quer levar aquela sensação, né, que você teve no teatro. Eu acho que isso, live nenhuma, você pode pesquisar linguagem, pode pesquisar tudo, qualquer experimentação, mas não vai substituir. Essa catarse do teatro é do teatro. A gente está aqui no teatro agora, né? Os meninos estão lá embaixo ensaiando, eu fugi para estar aqui com vocês. Mas me perguntaram, e aí, você está feliz, está nervosa? Eu falei, não, para mim ainda não está valendo. Eu estou feliz que a gente fez, feliz que a gente está resistindo. Acho que é um ato político estar fazendo isso agora, nesse momento, e trazendo um pouco dessa alegria. Mas, assim, ficar bem mesmo, eu vou ficar quando vocês estiverem na plateia e a gente poder falar depois. A Jaiane tá falando, lembro da gente ouvir na barca, não tô mentindo não, um dia o CD ficava no meu disco, no meu carro. Ó, ficamos no carro esperando acabar a poesia para ir trabalhar, é verdade. É verdade, várias vezes. Né, esses meninos. É maravilhoso. Muito obrigada, sucesso. Espero que seja. Você tem mais alguma coisa do espetáculo que você gostaria de acrescentar e contar pra gente? Não, é só agradecer, assim, dizer que Minas é um lugar que eu gosto muito, que a gente vai chegar em BH com Por força favor. um dia. Agradecer a esses artistas de Minas maravilhosos, o Renato Luciano, que é mineiro, Uhum. o Everton Coroné, nosso convidado sanfoneiro, que faz parte do espetáculo, a Júlia Tizumba, que é minha assistente de direção. Ah, não sabia, olha que ótimo. A Julinha trabalhou com a gente 4 meses seguidos. No... Ela não está aqui agora porque ela é mãe, né? Acabou de É, mas foi ela que trouxe o Everton, inclusive, ela que indicou ele para a audição, para as oficinas. Então, dizer que eu fiquei super feliz quando eu soube que você era de BH. Ah, não, os meninos vieram aqui também quando eles estiveram com Macunaíma, ou não, antes do Macunaíma. Acho que eles inclusive falaram que iam fazer Macunaíma. Mas é sempre portas abertas e quando vocês vierem, eu tenho o maior prazer de ir até vocês. Porque aí a gente, tomara que a gente já possa abraçar, né? E A gente já conhecer, possa. acabar com esse negócio da telinha, né? Pois é isso mesmo. Muitíssimo obrigada. Vai lá, que os meninos devem estar te esperando. Bom ensaio e bom espetáculo no sábado. Obrigada, viu? Obrigada aí pelo espaço. Obrigada. Tudo de bom. Valeu. Beijo. Remover. Eu adoro. E fica, ó, você que está aí, que é fã da Barca, fica com a gente. Tem mais coisa nesse programa hoje. Eu adoro o grupo. Fico muito feliz deles estarem retornando a esse universo da cultura brasileira, da cultura popular brasileira, da música, o universo da música, porque eu acho que é um lugar que eles mandam super, super, super bem. Enfim, eu vou colocar aqui, então, eu estou aqui, né? Já que eu vou falar, antes de chamar a nossa próxima convidada, eu falei da música que ficou, que a gente ficava ouvindo, eu vou colocar um trecho aqui, porque para mim essa aqui é uma das músicas mais lindas do Aue, que é o espetáculo dirigido pela Duda também, feito pela Barca dos Corações Partidos, e que ele gente, é pura poesia. Deixa aqui, enquanto eu vou dando as notícias, para você que é da cultura e está aí precisando de editais, temos notícias para você. Qual que é a notícia? Olha que coisa mais linda. Pra eu sentir a minha dor, no próximo sorriso eu já passou. Não, meu amor. Eu adoro essa música. Então vamos lá, a Vale está com inscrições abertas para um edital para a área da cultura, né? A primeira chamada Vale de Patrocínios Culturais, que está na última semana, tá? As inscrições até o dia 14 de outubro podem ser feitas pelo site. É isso mesmo. É um dos melhores atores. Inscrições pelo site institutoculturalvale.org. Esse edital vai destinar 20 milhões em recursos incentivados via Lei de Incentivo à Cultura, tá bom? Em projetos de várias faixas. Entra lá no site institutoculturalvale.org. Quero dizer também que o SESC de São Paulo está com as inscrições abertas para 16 cursos digitais
em música popular e erudita. As aulas, palestras, workshops, vão ser um monte de coisa, né? Vão ser feitas pelo Zoom. Então, quem saber mais, acesse sescsp.org.br/Centro de Música. O que temos aqui mais? Nós temos quem é de Belo Horizonte, quem não é de Belo Horizonte. Quem é de Belo Horizonte tem um monte de festival gastronômico, já está rodando na cidade. Né? Tem um de bar em bar, tem um circuito gastronômico e tem também o circuito gastronômico de favelas. Claro que todos eles vão entregar por delivery. Então depois você pode entrar no Culturadoria e tem o edital da Belotour também, né? Absurda, falando muito bem. Edital 4 estações da Belotour, que vale a pena e tem uma coisa com a cultura, né? Eu acho que vale. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Vale procurar, né? São 18 horas. Eu acho chique esse negócio, né? Faz a gente lembrar da rádio, né? São 18 horas aqui no nosso show da tarde e eu vou conversar com ela, se ela estiver aí, né? Se não tiver, daqui a pouco a gente espera. Com ela, a Fabiana, dá um oi para mim aí. Com ela, que é cantora, compositora, né? Ela é de São Paulista, né? Iniciou a carreira em 2004. Tem 8 CDs gravados e o mais recente deles foi lançado no dia 4 de setembro ou 4 de outubro? Acho que foi 4 de outubro. Não é, Fabiana? Me corrija aí se eu estiver errada. 4 de outubro ou 4 de setembro, hein? 4 de setembro ou 4 de outubro, hein? Foi lançado recentemente, então, o último álbum dela que chama Dos Santos, que é um álbum... Bom, ela vai falar mais pra gente. Eu vou chamar a Fabiana para falar pra gente. Vocês também estão perdendo noção de tempo, gente? De mês, de dia e tal? Eu tô. Peraí. Fabiana Cosa. Vou convidar aqui para ela entrar. 4 de setembro. Ei, Fabiana! Oi, Carol, tá boa? Tudo jóia. Prazer falar com você, porque eu acho que a gente tem uma amiga em comum que eu amo muito, que é a Cristina Gil. Ah, muito querida, muito Não querida. é? Deixa eu ver o nome aqui para ela. Acho que tá meio escuro, né, de eu falar com você Tá aqui. meio Deixa eu mudar escuro, um é. pouquinho de lugar. Aê, agora eu tô te vendo melhor. Acho que eu vou para um outro lugar aqui. Peraí. Tá. Pronto. Acho que aqui é melhor. Aê! E aí? Como é que estão as coisas? Tudo bem com você, Carol? Como é que tá? Tudo bem também, né? A gente vai perdendo noção de tempo, né? Vai descobrindo outras coisas, vai adaptando a vida. Vamos nesse calor matando a gente, que o povo acha que é só um calor e é um sinal dos tempos, né? Também. E aí a gente vai, né? Pois é. A gente está aí tocando, né? Tocando e cantando, né? Ainda bem que existem vocês para fazer esses discos pra gente. Parabéns pelo seu disco. Gente, o disco tem 19 faixas, não é isso? É um disco que me pareceu pode ser uma impressão, tá? Aí você me fala se a minha impressão tá certa ou não. Mas me pareceu um grande mergulho na ancestralidade e na sua ancestralidade também. É isso? Ele é um disco também das brasilidades, né? Eu acho que é um disco que fala muito dessa cultura de terreiro, mas não fica dentro do terreiro no sentido do ritual do terreiro, né? Isso é o que a gente traz nesse trabalho, são composições inéditas de compositores que são de diversos estados brasileiros, tem gente da Bahia, tem gente do Rio de Janeiro, tem gente de São Paulo, tem gente do Rio Grande do Sul, tem gente de Minas Gerais, e através desses compositores, dessas canções inéditas, eu acho que dá para a gente pensar nessa ancestralidade negra e ameríndia, né, através do sagrado, né? Uhum, uhum. Agora, como é que qual foi o papel da religião na sua vida ou do sagrado na sua vida? Foi uma coisa desde a infância? Foi uma coisa que você descobriu ou se aproximou mais na vida adulta? Como é que foi? Não, minha família sempre foi uma família muito religiosa, né? E eu sempre fui uma mulher muito religiosa, mas muito de fé, para além da questão da religião. Já Uhum, passei por 3 religiões, né? Eu já fui
enfim, sou batizada na Igreja Católica, como acho que a maioria dos brasileiros são. Depois fui para o budismo japonês, me converti ao budismo japonês, e depois, na verdade, fui arrebatada pelo candomblé, que eu acho que é de onde eu sempre fui, de onde eu sempre pertenci, né? O candomblé e a Jurema Sagrada, eu sou batizada nas duas religiões. E, na verdade, eu acho que o sagrado anda com a gente, né? Você não tem um momento em que você... A não ser as pessoas que se dizem muito religiosas e não entendem que religião não significa necessariamente ter fé, né? São duas coisas bastante diferentes, e acho que hoje a gente está num momento onde a religião se tornou uma arma política, né? Uma arma de interesses mercadológicos. Então, é por isso que eu não falo em religião, eu falo em fé e falo em cultura, cultura de terreiro, a cultura afro-brasileira, ameríndia. Por quê? Porque é um outro lugar, né? Uhum. Agora, achei muito interessante, me surpreendi com que você abre com o seu disco com não quero dizer um texto, porque não é só um texto, né? Com uma declamação. Eu queria que você me contasse um pouquinho desse processo, dessa escolha, assim. Por que falar, só falar, né? E não cantar logo no início, assim. É uma quebra, né? Na verdade, esse é um texto que eu ganhei do Tigana Santana. Tigana pensou esse texto para esse trabalho, porque ele conhece bem, não só a mim, como amiga, irmã, mas ele acompanhou bem o processo desse trabalho, junto com o Luiz Antônio Simas, que é outro compositor, que inclusive foi parceiro numa das canções do Alfredo Del Penho, que é da Barca, que você estava falando, sobre o trabalho da Barca, que eu adoro também, assisti deles o espetáculo sobre o Suassuna, em 2017. É maravilhoso. Eles são uma grande companhia de teatro, assim, muito, muito bom ouvir a Duda falando do seu processo também com o corpo e tal. Então, eu acho que esse é um disco de silêncios, mais do que de muitas palavras, né? Tanto é que, musicalmente falando, ele é um disco, não é vazio, mas eu acho que ele tem os elementos principais ali, muito conscientemente escolhidos por mim, pelo Fimaróstica, que é o diretor musical, produtor do disco, um grande parceiro, uma pessoa muito criativa, muito iluminada, né, muito inspirada, e acho que, então, o disco, na verdade, ele começa com o Mumbana, né, com a voz do Mumbana, e aquele instrumento que ele mesmo confeccionou, o Mu, que é um artista da Guiné-Bissau, que vive na Espanha, um amigo querido. Ele entrou no estúdio, fez aquela canção na hora, fez uma improvisação, e ficou tocando longamente. E depois, quando a gente foi editar o disco, eu entendi que o tema, na verdade, o texto do Tiganá, ele era para ser abraçado por essa ambiência que o Mumbana criou, né? Nessa que acabou sendo a primeira faixa, mas isso não estava previsto. Na verdade, Carol, nada estava previsto. Esse é um disco que foi acontecendo, ele foi um pedido que me foi feito há uns 7 anos, mais ou menos, num jogo de búzios dentro do terreiro. Ah, é? E depois eu não sabia como atender esse pedido, mas como uma filha bastante obediente, eu tinha certeza que em algum momento eu realizaria. E aí, há 3 anos, eu comecei a pensar em fazer esse trabalho e efetivamente comecei a convidar. Eu não queria regravar nada, eu queria poder atender esse pedido com outros parceiros e parceiras, né? Esse é um disco que tem muitas mulheres, compositoras e musicistas, e eu queria que elas e eles pudessem trazer esse disco, né? Então, da mesma maneira que eu recebi o recado e aceitei, eu fui convidando essas pessoas a fim de que elas também pudessem participar desse pedido, né? E foi nascendo dessa forma, as canções foram chegando, a gente foi trabalhando uma a uma, né? Não é um disco em que você tem o diretor musical fazendo os arranjos, distribuindo, e os músicos chegando no estúdio para gravar.
Isso não aconteceu muito, a não ser com as cellistas, né, a Ana Bock e a Adriana Rhodes, que precisaram ler. Mas, mesmo assim, a leitura foi feita dentro do estúdio, quer dizer, tudo muito afetivo, tudo muito vivo, né? E aí a gente tem esse resultado aí desse Eu disco. acho tão interessante na arte, assim, como que cada processo é realmente muito particular, né? Eu estava falando do Pererê. O Pererê, outro dia veio aqui, a gente estava conversando, Sérgio Pererê, para quem não conhece. O Sérgio Pererê vai lançar em 2020 5 discos, né? O Pererê, por exemplo, está nesse disco com Senhora Negra, que foi o primeiro jingle, né? Que a gente soltou, e que a única regravação do disco é a música do Serginho, porque a primeira gravação da música é minha mesmo. Fui eu mesma quem fez, há alguns anos, por um projeto do Pererê. Então, eu acho que tem... O Pererê é uma pessoa que me inspira muito e também me inquieta muito esse processo de criação dele. Porque, primeiro, que ele vem dizer para a gente que a criação não é um momento isolado da vida, não é um momento apartado do seu cotidiano, né? É um momento do cotidiano, é um momento de tudo pulsando e de tudo se movimentando. E é por isso que ele tem essa capacidade de fazer até, né, fora a energia mesmo, vital para poder fazer, 5 discos no ano, né? Quer dizer, é um pouco andar com o sagrado, é um pouco o que eu estou te dizendo, né? Se a arte pode ser esse lugar também, então é entender que esse sagrado não sai de você, ele não está apartado de você. A inspiração não é uma coisa que chega de repente só, né? Ela chega de repente, como diria o Paulinho César Pinheiro no samba, mas ela também é uma prática, né? Ela é um exercício da escuta, eu acho que ela é um exercício da observação também, né? E aí, isso que eu acho legal, essa coisa de cada disco, cada obra artística, ela tem seu tempo, né? Tem o seu processo, e é bonito o artista receber isso, como você disse, respeitar esse tempo também, né? Porque às vezes existe uma coisa que vem por cima, que é um mercado que ele, de certa forma, pressiona também, né? E entender que cada um tem o tempo. É interessante isso, porque assim, eu não sou uma artista do mercado. Eu acho que o Pererê também não é um artista do mercado, mas nós somos artistas da música popular brasileira, né? Isso tem uma diferença imensa. Nós somos artistas da cultura, trabalhadores da cultura, Cultura, né? total. Então, eu acho que isso marca uma diferença, um território bastante claro, inclusive de defesas e de falas que a gente se sente à vontade de colocar, né? Posturas que a gente não tem vergonha de assumir, porque a gente vem desse lugar, né, efetivamente, de ter consciência daquilo que nos, que nos constrói enquanto artistas, porque os artistas são pensadores, então todos nós somos pensadores, né? Você, como jornalista, também é uma pensadora, né? Então a gente precisa, eu acho que, fico muito confortável até de não me sentir do mercado, de não ter aceito contratos com gravadoras, na época que tinha, porque hoje em dia nem tem, quase gravadora faz outras coisas hoje em dia, né? Mas porque tem essa coisa de ser blindada, né? De uma fala maquiada, de uma fala estruturada para atender um discurso, né? Isso aí não é arte, né? A arte não está nesse lugar. Não, e se você, né, suponhamos, né, a gente falando desse mercado, desse mainstream, você que é uma cantora que tem uma trajetória também muito reconhecida no samba, né? Se fosse dentro do mercado, será que você teria abertura para fazer um disco como esse que você acabou de fazer, né? Tem outras Não conexões? teria, não, acho que não teria, talvez nem o primeiro tivesse a orientação que teve, as escolhas que eu fiz, né? Porque eu acho que essa indústria, vamos dizer, esse mercado, ele ainda está muito apegado a uma coisa a um modelo muito antigo de negócio, né? E acho Concordo. que um modelo antigo de negócio é um modelo em que você precisa ser uma cópia de algo que já deu muito certo, né? E é muito difícil você ser cópia do que deu muito certo por conta da unicidade dos artistas, né? Como você falou. Então, assim, como é que você reproduz uma Cássia Eller? Nunca, jamais. Não Nunca, existe. jamais. Como é que você reproduz uma Clara Nunes? Jamais. Uma Clementina de Jesus? Jamais. Tem as filhas, as netas terão, as bisnetas, mas
igual, né? Então eu acho que é muito. Eu lembro no início da minha carreira, eu tinha um pouco essa coisa. Eu cresci ouvindo muito Alcione, né? E eu aprendi samba, eu falei isso para a Alcione, tive a oportunidade de dizer isso a ela há 2 anos. Falei, o que eu aprendi a cantar de samba foi muito graças a você, porque eu ouvi a Alcione, discografia da Alcione da década de 70 toda, assim, né? Um espetáculo de cantora, que tem, né? Mas naquele momento ali, um potencial muito peculiar, muito particular, um jeito muito particular de cantar o samba com muito swing e tal. Quer dizer, nunca ninguém vai ser aquilo. Jamais. O Alcione é Alcione, né? A Leni Andrade é a Leni, a Célia, que faleceu, era a Célia, né? A Titânia é a Titânia. Ninguém nunca vai ser a Titânia. Eu sempre brinco com a Titânia que eu falo, quando eu crescer, eu quero ser a Titânia. Mas nunca, jamais, porque é única, né? E é espetacular, né? Uma artista completa, uma intérprete de uma estrela de máxima grandeza, né? Então, eu acho bonito isso, né? Como é o Pererê, como é o Tizumba, a turma toda de Minas Gerais que eu adoro, que eu conheço, né? Agora, você tá com. Né, teve o lançamento do disco em Vai setembro, ter. agora no próximo. Né, o próximo lançamento, a live mesmo, é no dia 17, não é isso? Você está com a agenda Isso. toda 17 no agora próximo de dia outubro, 17, na é, Casa de na Casa de Francisca, né? Francisco. É. Que é um espaço Os ingressos lindo. estão... É lindo ali. Ali é um lugar mágico, né? Um lugar bastante... É um lugar histórico, né, Carol? Porque ali era a esquina, a Casa de Francisca fica numa esquina atualmente, o Palacete Teresa. Era o antigo Palacete Teresa, e era onde você tinha transmissão de rádio, né? Você tinha ali aquele palco, era um palco onde os artistas se apresentavam na rádio. E era a Olha, esquina, que era considerada a esquina musical de São Paulo. Então a gente está falando de um lugar ancestral nesse sentido, né? Um lugar onde grandes artistas pisaram, um lugar que transmitia a música brasileira para o país, e um lugar onde ali ele fica na esquina, ali você tinha a Casa Irmãos Vitali, você tinha outras casas de música, acho que a Bevilacqua também era tudo por ali, que eram as casas onde você encontrava as partituras, por exemplo, de choro, né? De chorinho, de violão, Villa-Lobos, os grandes compositores brasileiros, né? Então você tinha nessas casas, né? Os livros de música, de teoria musical. É uma casa histórica, né? e aí você vai fazer a live no dia 17 e depois no dia 19 você vai participar do sarau aqui do Minas Tênis Clube, que esse ano tem um formato diferente, né? Mais uma conversa. É uma conversa. Dia 19 eu estou aí com a turma do Minas também, à noite. O show é no dia 17 para o Brasil, porque tem também venda para Estados Unidos, Europa e Japão, né? Ó, que No chique, Brasil, às legal. 9 da noite. E aí tem os horários, né, de cada continente europeu é um horário, os Estados Unidos, Canadá é outro, Japão, mas vai ser É, bacana. são as possibilidades desse mundo também conectado, né? A gente não tem que tentar olhar também pelo lado positivo, né? Olha isso. Antes, só para você chegar no Japão, você ia demorar quanto tempo? Nesse momento a gente acho que tem que, na verdade, criar essas possibilidades, né, para a gente poder seguir divulgando o trabalho da gente e trabalhando, né? E trabalhando, porque não está fácil, né, para os artistas especialmente, uma classe que tem sido muito judiada, né, muito desrespeitada. Então, eu acho que a Casa de Francisca tem sido pioneira nessa proposta e é um projeto muito caprichado, porque tem a Laís Bodansky como curadora de cinema, né? Então ela convida vários cineastas que gravam os shows para mostrar para quem vai estar assistindo, né? No nosso dia, o Paulo Macchilini, que é um documentarista também. Então, acho que vai ser bem bonito. A gente já teve reunião, então acho que agora vai ser legal. Tomara, tomara, porque eu fiquei um pouco traumatizada com. Mas enfim. Mas essas coisas também. Eu não assisti. Eu sei do que você está falando da live da Gal, né? Ela ainda não. Não, mas você sabe o que acontece?
existem trâmites, eu não estou falando aqui para fazer defesa, porque eu nem fiz o meu ainda, eu não sei como é que vai ser, a gente está Vai ser trabalhando lindo. para que seja mais bonito, né? Que seja muito bonito. Mas o que eu acho também é que existem protocolos que a gente, artista, precisa ir entendendo também junto com a equipe, né, do cinema. Por exemplo, para o meu, a gente vai ter, eu tenho uma visita técnica na segunda-feira, você vê, o show é só no sábado. Segunda-feira tem uma visita técnica, eu, o diretor, o meu diretor musical, a minha produtora, os produtores da Casa de Francisca. Terça-feira eu começo os meus ensaios com banda, terça, quarta, quinta, sexta eu tenho um ensaio geral na Casa de Francisca, tudo valendo para nós, e no sábado que vocês vão assistir, valendo. Então, quer dizer, tem todo um processo, né, para a gente poder fazer bonito no sábado, né, que eu tenho certeza que vão fazer. Ah, com certeza. Agora, voltando a falar um pouquinho do disco, você tem um tempo assim que você precisa Porque quando você entra num projeto, é um mergulho muito intenso, né? E aí o disco sai. Lançou, todo mundo começa a ouvir, a falar sobre o disco para você. Você precisa de um tempo assim para deixar o disco decantar e com um certo distanciamento você ter noção do disco que você fez? Na verdade, eu fico muito dentro do disco durante todo o processo, né? E fico até decorar tudo, né? Para poder levar para o palco, né? Porque tem isso também. Às vezes você grava lendo, né? A letra, por exemplo, né? Então tem coisas agora que eu estou revisitando para poder fazer no sábado bem, sem precisar, né? Ler nada. Mas eu acho importante também esse distanciamento. Ontem, por exemplo, eu estava ouvindo uma outra coisa que eu gravei em 2011, né? E é interessante também perceber como você vai amadurecendo a voz, né? Como é um processo de ir mudando. Eu, pelo menos, me permitia esse processo de mudança, né? Eu fui amadurecendo a minha voz, eu fui amadurecendo o meu pensamento e percebendo caminhos que eu queria também experimentar. Não à toa, no meio de um processo de, acho que o sexto disco é um disco todo em espanhol, né, de um artista negro, cubano. Eu sempre tive uma relação muito afetiva com Cuba, né, de muita paixão. Cheguei há 2 anos cantar com a Omara Portuondo no Brasil, a gente fez 3 concertos e tal. Então, quer dizer, você vai se encantando, né, pelas coisas, por aquilo que te inspira e tocando em frente, né? Mas eu preciso, às vezes, decantar, assim. Eu dou um tempo do disco, espero, aí vou ouvir de novo, né? Eu acho isso legal, né? Porque você também vai se transformando, você vira uma outra pessoa, né? Isso até comigo, jornalista, quando eu vou ler uma crítica, sei lá, uma coisa antiga que eu escrevi há mais tempo, eu falo, ó, É muito bom isso também, né? E acho que fica melhor, Carol, quando você consegue fazer isso sem se criticar. Porque aquele momento era aquele momento. Eu não sou a mesma Fabiana de 2003, 2004, quando eu comecei carreira. Não serei a mesma amanhã. Então, quer dizer, a gente tem que se ouvir com uma certa generosidade também, né? Para não ter uma mania de achar que tudo que a gente fez é ruim. Não acho ruim, não, acho bom, aquilo fala de você naquele momento, é a sua história que está ali, né? É a sua história, né? a Camila tá perguntando se você se estranha ao se ouvir. Eu não me estranho, não, me surpreendo. Fico surpresa, assim. Tem coisas que eu gosto mais, tem coisas que eu não gosto tanto, mas eu não. Mas eu também sei, e isso é uma coisa que uma vez eu ouvi da Elba Ramalho falando numa entrevista com a Gabi, e eu gosto muito de pensar nessa frase que a Elza falou, que a Elza não, que a Elba disse. A Gabi perguntou para ela assim, se ela, já muito famosa, se isso tinha subido a cabeça dela e tal, ao que ela respondeu que não, porque como ela começou passando pelo teatro e ela teve muitas etapas na carreira, ela sabia cada tijolo que ela tinha colocado. E essa sou um pouco eu. Então eu escuto a minha voz e sei quantos tijolos ali eu tinha que colocar para poder fazer daquela forma que era a melhor que eu podia naquele momento, né?
Ah, isso é maravilhoso. Fabiana, muitíssimo obrigada. Obrigada a Sucesso. você, Carol. Já estão Prazer pedindo, com prazer, você. já estão falando, ó, traz esse show aqui para Belo Horizonte. Estamos esperando, sim, também, Se Deus, ansiosamente. Na hora se Deus, certa, na hora certa. Na hora na hora certa a gente certa. chega, que aí a gente pode celebrar, né? Porque por É, enquanto, se a gente fica, né, a gente fica muito ansioso e acho que a gente não tem tantas coisas a comemorar, né? Nós é, estamos num momento bastante, acho que todo mundo precisa ainda estar muito atento, né? Temos é, mais de 700 pessoas morrendo por dia nesse país ainda. Isso é mais do que uma guerra, né, em um mês, mais do que uma guerra é capaz de gerar. Então, acho que a gente precisa tomar todo cuidado. Quem pode ficar em casa, fica em casa, né, evita sair. E daqui a pouco a gente se encontra, se Deus quiser. com certeza. Enquanto isso, tem live, então, no dia 17 de lançamento do disco, e do dia 19, Fabiana está aqui conversando com a queridíssima Cristiane Antunes sobre o trabalho de intérprete, que É eu isso aí? acho vai ser um papo ótimo. Com Fabiana, certeza, vai ser um prazer. muitíssimo obrigada, uma ótima noite e parabéns pelo Obrigada para disco. você também. Obrigada, Um beijo, querida. um beijo, Beijo. até. A gente vai terminar o programa de hoje ouvindo uma das faixas do disco dos Santos, da Fabiana. A capa é linda também, né? Eu esqueci de comentar a capa. Tem também muita coisa que dá pra gente. Eu vou ouvir, eu vou colocar aqui pra gente encerrar o programa de hoje. Deixa eu ver qual que é que eu quero. Essa aqui, ó. Doce Oxum. Pra gente ir encerrando. E olha como, né, só nessa faixa você vai vendo também essa sonoridade da água. Eu achei isso muito lindo, viu, Fabiana? Não sei se você está aí ainda também. Ouvir a água, o silêncio, esses espaços que você está falando. Eu acho que esses espaços são importantes para a gente também. Água do ventre gerando a gente doce. E aí, gente, vamos nos encaminhando aí para o encerramento deste programa. Semana que vem tem mais, toda quarta-feira, 5h30 da tarde. Nós estamos aqui batendo esse papo. Para mim é um prazer imenso, assim, tá? Toda semana recebendo e batendo esse papo. Eu espero que para vocês, ou quem chegando pela primeira vez, ou quem está aqui sempre, né? Que seja também esse momento da gente ouvir pessoas interessantes, compartilhando ideias interessantes. É isso. Com essa maravilha da Fabiana Cosa, eu despeço-me, como diz aquelas cartas antigas, né? Despeço-me, já querendo voltar. Mas eu só volto quarta-feira que vem, tá bom? Um grande beijo, se cuide e até. Beijo. Pelo fio que